Uma lenda se foi, mas o que deixou para trás não é paz, e sim uma tempestade. Silvia Pinal, ícone do cinema e da televisão mexicana, não só fez história nos palcos, como também a deixou escrita em seu testamento. E esse documento, longe de unir sua família, foi o fósforo que acendeu um pavio há muito contido. Heranças divididas, ausências impossíveis de ignorar, segredos protegidos por anos. E traições que emergem como fantasmas entre linhas notariais. Por que sua última vontade foi lida em uma casa particular e não em um cartório? O que fazia Efigênia Ramos, sua assistente mais leal, observando em silêncio de um canto? E o que dizer dos áudios vazados que insinuam que o testamento pode não refletir totalmente seu verdadeiro desejo? Prepare-se para mergulhar em um drama mais intenso do que qualquer novela televisiva. Aqui não há roteiros. Apenas herdeiros divididos, decisões polêmicas e um legado que, em vez de ser celebrado, se transformou em um campo minado de emoções e suspeitas. A leitura do testamento e o impacto na família. A morte de Silvia Pinal não só marcou o fim de uma era no cinema e na televisão mexicana, mas também abriu a porta para um conflito familiar que até então parecia contido sob a superfície. Seu testamento. Esse documento, que deveria colocar em ordem seus bens e dar um fechamento digno à sua história, tornou-se o detonador de uma guerra interna entre seus herdeiros. No dia da leitura, a expectativa era inegável. A família se reuniu na casa de Maria Helena Galindo, uma amiga próxima de Silvia Pinal, longe do ambiente frio de um cartório. Essa decisão pareceu estranha para muitos. Era por privacidade ou havia algo mais por trás dessa escolha? Os herdeiros, cada um com sua própria história de tensões e desencontros, chegaram ao local com expressões de incerteza e ansiedade. A imprensa, é claro, estava em alerta. Não se tratava apenas de mais um testamento, mas da última vontade de uma das figuras mais icônicas do México. Quando o notário começou a ler, a atmosfera ficou tensa. Cada linha do documento trazia consigo uma carga emocional. Quem receberia o quê? Existiriam omissões inesperadas? Haveria surpresas ocultas entre suas cláusulas? Naquele momento, cada herança parecia mais uma sentença do que um presente. Revelações em vida. O medo de Silvia Pinal. Quanto ao futuro de sua herança. Há anos, Silvia Pinal expressava sua preocupação sobre o que aconteceria com seu legado após sua morte. Durante uma entrevista, quando lhe perguntaram se tinha seu testamento pronto, ela sorriu com nostalgia e respondeu: "E não quero que meus filhos briguem por coisas materiais. Eu me esforcei toda a minha vida para que tenham estabilidade, não para que se destruam depois que eu me for." Suas palavras, que na época pareceram um aviso terno, hoje se tornaram uma profecia sombria. Ela sabia que seus filhos tinham personalidades fortes e diferenças irreconciliáveis. Apesar de seus esforços para evitar conflitos, os ressentimentos do passado nunca se dissiparam completamente. Por isso, ao redigir seu testamento, ela tentou equilibrar tudo da melhor maneira possível. No entanto, nem mesmo sua previsão pôde impedir que as feridas se abrissem. O que mais a preocupava não era a repartição dos bens em si, mas o efeito que isso teria em sua família. Como temia, seus filhos não pareciam estar prontos para lidar com a questão com a maturidade que ela desejaria. O mistério da leitura do testamento. Por que foi realizada em uma casa particular? O fato de que a leitura do testamento foi realizada na casa de Maria Helena Galindo, em vez de em um cartório, gerou muitas perguntas. Tradicionalmente, esse tipo de processo é realizado em ambientes legais, com testemunhas formais e documentos certificados. Mas, neste caso, optou-se por um local privado, quase íntimo. Alguns interpretaram isso como uma demonstração de respeito à memória de Silvia Pinal, uma forma de evitar que a imprensa soubesse antes do tempo, mas outros suspeitavam que havia algo mais em jogo. Por que Maria Helena Galindo? Por que não um escritório neutro? Alguns rumores indicavam que a atriz havia confiado muito em sua amiga em seus últimos anos e que sua opinião poderia ter influenciado algumas das decisões finais sobre a herança. A especulação não demorou a aparecer. Tratava-se de uma tentativa de manipulação? Ou simplesmente foi um ato de confiança em uma pessoa que, ao contrário de seus filhos, não tinha interesses em jogo? A ausência de certos familiares.
na leitura do testamento. Se havia algo que chamava a atenção, era a ausência de certos membros da família. A mais notável foi a de Frida Sofia, a neta de Silvia Pinal e filha de Alejandra Guzmán. Há anos, Frida Sofia estava em conflito com sua mãe e, por extensão, com grande parte da família. Sua relação com Alejandra Guzmán era fria, marcada por declarações na mídia e acusações mútuas. No entanto, sua ausência na leitura do testamento gerou especulações. Alguns diziam que Silvia Pinal a havia incluído em sua herança, mas que Frida Sofia decidiu se manter à margem. Outros asseguravam que ela havia sido completamente excluída. Embora não houvesse uma confirmação imediata, a falta de sua presença em um momento tão decisivo indicava que a distância entre ela e sua família era maior do que qualquer um poderia ter imaginado. As tensões entre os irmãos Pinal desde o funeral de Silvia Pinal, ficou claro que a relação entre seus filhos estava mais fraturada do que nunca. Alejandra Guzmán, Silvia Pasquel e Luiz Henrique sempre foram figuras fortes, mas o tempo os havia distanciado. Na leitura do testamento, a falta de conexão entre eles era evidente. Chegaram separadamente, sentaram-se sem trocar palavras e ouviram o documento sem sequer se olharem. Não era apenas a herança que os separava. Eram anos de diferenças, de invejas ocultas, de palavras que nunca foram ditas. Agora, sem a figura de sua mãe como ponto de união, não havia nada que os mantivesse juntos. E embora ninguém admitisse em voz alta, cada um deles sabia que aquela reunião era o começo do fim para a família Pinal. Alejandra Guzmán e seu descontentamento com a imprensa. Desde que saiu da casa de Maria Helena Galindo, Alejandra Guzmán deixou claro que não estava disposta a lidar com a imprensa. Ela caminhou rápido, com o rosto tenso e a mandíbula cerrada. Na pressa, confundiu sua caminhonete com outro carro. Um momento que os repórteres não demoraram a capturar. Este pequeno erro foi interpretado de muitas maneiras. Alguns viram como um sinal de distração, mas outros asseguraram que era um reflexo da raiva e confusão que a dominavam. O certo é que Alejandra, acostumada a estar no olho do público, desta vez não tinha intenções de alimentar o sensacionalismo dos meios de comunicação. No entanto, ela sabia que escapar da imprensa seria impossível. Luiz Henrique e sua atitude evasiva. Luiz Henrique Guzmán foi o mais silencioso de todos. Ao contrário de suas irmãs, que mostravam emoções mais evidentes, ele se limitou a manter a cabeça baixa e evitar qualquer confronto. Chegou de motocicleta e quando tudo terminou, foi embora sem se despedir de ninguém. Sua atitude, longe de transmitir tranquilidade, gerou dúvidas. Ele sabia algo que os outros não sabiam? Ou simplesmente queria se afastar de um conflito que o superava? Em qualquer caso, sua evasão apenas aumentou as especulações sobre seu papel na herança de Silvia Pinal, Silvia Pasquel, e sua reação de desdém. Silvia Pasquel, a filha mais velha de Silvia Pinal, foi uma das mais reservadas na leitura do testamento. Ela sempre manteve uma imagem de maturidade e distância em relação às polêmicas familiares. Mas naquele dia, seu semblante dizia mais do que suas palavras. Quando saiu da casa de Maria Helena Galindo, os repórteres a cercaram imediatamente. As câmeras focaram em seu rosto e os microfones se estenderam em sua direção com a urgência de quem buscava uma declaração explosiva. Mas Silvia Pasquel não lhes deu esse gosto. Com a elegância que a caracterizava, avançou sem parar, com o olhar à frente e o queixo ligeiramente elevado. Como se as perguntas que a assediavam fossem apenas um murmúrio sem importância. Mas quem a conhecia bem, sabia que ela não estava simplesmente ignorando a imprensa. Ela estava contendo uma tempestade interna. Aqueles que a viram de perto garantiram que seus olhos refletiam uma mistura de incredulidade e aborrecimento. Algo na distribuição dos bens não lhe pareceu justo. Ou talvez a forma como todo o processo foi conduzido lhe deixou um gosto amargo na boca. Não era surpresa que Silvia Pasquel, sendo a mais velha, tivesse um senso de responsabilidade maior sobre a família e o legado de sua mãe. Há anos, ela tentava manter certo equilíbrio entre seus irmãos, mas naquele momento ficou claro que a harmonia já não era possível. Antes de entrar em seu carro, um repórter se atreveu a perguntar: "Você acha que sua mãe tomou as decisões corretas em seu testamento?" Pela primeira vez, ela parou e virou ligeiramente o rosto em direção à multidão de câmeras.
Seus lábios se separaram apenas, como se estivesse prestes a dizer algo, mas depois, com um suspiro profundo, limitou-se a sorrir com desdém. Minha mãe sempre soube o que fazia, disse, antes de fechar a porta do carro e se afastar sem mais. Mas aquela frase, longe de encerrar o assunto, apenas gerou mais perguntas. Efigênia Ramos, assistente leal de Louisiana. Em meio ao caos que envolvia a família Pinal, havia uma figura que permanecia em silêncio, observando tudo das sombras. Efigênia Ramos por mais de 30 anos. Efigênia foi mais do que uma assistente para Silvia Pinal. Ela foi sua confidente, sua organizadora e, em muitos momentos, a única pessoa em quem a atriz realmente confiava. Helena foi testemunha das decisões importantes, das discussões familiares e dos momentos em que Silvia Pinal falava com sinceridade sobre seus medos e desejos. Quando Efigênia chegou à casa de Maria Helena Galindo para a leitura do testamento, o fez com a mesma discrição de sempre. Ela não buscava protagonismo, não estava ali para disputar nada, mas sua presença não passou despercebida. Ela se sentou em um canto, com as mãos cruzadas sobre o colo, e ouviu atentamente cada palavra do notário. Alguns notaram que, em certos momentos da leitura, sua expressão mudava. Não era surpresa nem raiva, mas algo mais parecido com resignação, como se já soubesse o que iria acontecer e estivesse esperando para ver até que ponto os herdeiros estariam dispostos a se enfrentar. Quando tudo terminou e a família começou a sair, Efigênia foi uma das últimas a deixar o local. Um jornalista interceptou na porta. Senhora Efigênia, você que foi tão próxima de Silvia Pinal, acredita que o testamento realmente refletiu seus desejos? Helena, com a paciência de quem já viu muitas coisas na vida, simplesmente sorriu e disse: meu dever sempre foi ajudá-la no que ela precisasse. Nada mais, sem dizer uma palavra a mais, ela se virou e se afastou. Mas sua resposta deixou claro algo inquietante. Helena sabia mais do que estava disposta a revelar. Vazamentos e áudios que agravam o conflito. A tensão dentro da família Pinal já era suficiente para alimentar manchetes por semanas, mas o que ninguém esperava era que nos dias seguintes começassem a vazar áudios comprometedores. Os primeiros a circular eram gravações de conversas entre alguns membros da família, expressando seu desacordo com a divisão dos bens. Em uma delas, uma voz que muitos asseguravam pertencer a um herdeiro direto, dizia com frustração: isso não foi o que mamãe queria. As especulações se desencadearam imediatamente. Quem havia gravado essas conversas? Quem estava vazando as para a mídia? E por quê? Mas os áudios não revelavam apenas o descontentamento de alguns familiares. Também expunham discussões anteriores sobre a administração dos bens de Silvia Pinal, insinuando que havia desacordos muito antes de seu falecimento. Uma das vazamentos mais polêmicos foi uma gravação em que alguém, cuja identidade não pôde ser confirmada, mencionava a possibilidade de que o testamento tivesse sido modificado nos últimos meses de vida da atriz. As dúvidas se multiplicaram. Silvia Pinal realmente tomou essas decisões por conta própria ou alguém a influenciou em sua fase mais vulnerável? A distribuição dos bens e a polêmica. O testamento de Silvia Pinal incluía uma série de propriedades de grande valor, mas uma das mais disputadas foi sua casa principal. A atriz decidiu dividir a propriedade em duas partes, uma para Silvia Pasquel e outra para Luiz Henrique. No entanto, essa decisão não agradou a todos. Alejandra Guzmán, que não recebeu nenhuma parte da casa, parecia contrariada com a decisão. Algumas fontes asseguravam que a cantora estava esperando uma parte da propriedade, ou pelo menos um acordo diferente na distribuição dos bens. As joias e obras de arte também foram motivo de discussão. Um dos itens mais valiosos da herança era um quadro de Diego Rivera, que Silvia Pinal havia adquirido há décadas e cujo valor era incalculável. Os especialistas em arte asseguravam que o quadro deveria permanecer em um museu ou em uma fundação, mas dentro da família Pinal nem todos compartilhavam essa visão. Os rumores sobre uma possível venda de alguns desses bens começaram a circular, e com eles, a maior pergunta: os herdeiros realmente respeitariam a vontade de Silvia Pinal? Ou a herança se tornaria uma disputa por dinheiro e poder? O futuro do teatro. Silvia Pinal.
Um dos bens mais importantes que Silvia Pinal deixou foi seu teatro. Um recinto que levava seu nome e que representava seu amor pelas artes cênicas. A atriz havia expressado em vida que seu desejo era que o teatro continuasse funcionando após sua morte. No entanto, sem uma administração clara e com a família dividida, seu destino era incerto. Alguns herdeiros queriam mantê-lo ativo como um espaço cultural. Outros consideravam que a melhor opção era vendê-lo e dividir o dinheiro. Os funcionários do teatro, alguns dos quais trabalhavam lá há anos, temiam que a falta de acordo significasse o fechamento definitivo do recinto. E enquanto os herdeiros debatiam o que fazer com ele, o teatro permanecia em um limbo, esperando uma decisão que definiria se seu legado continuaria ou se, como muitas coisas na história da família Pinal, terminaria no esquecimento. O escândalo de Luiz Henrique e Mayela Laguna. Justo quando a atenção da mídia sobre a família Pinal parecia estar em seu ponto mais alto, um novo escândalo se somou ao turbilhão de controvérsias. Desta vez, o foco se concentrou em Luiz Henrique Guzmán e sua ex-parceira, Mayela Laguna. Há algum tempo, os rumores sobre seu relacionamento eram motivo de especulação na mídia, mas após a leitura do testamento, a polêmica adquiriu uma nova dimensão. Dizia-se que dentro da casa de Silvia Pinal haviam desaparecido joias e outros objetos de valor. A imprensa não demorou a sugerir que Mayela poderia ter sido a responsável, apontando-a como a pessoa que havia entrado e saído da residência antes da leitura do testamento. No entanto, o mais impactante foi o vazamento de um suposto processo de teste de DNA que, segundo os rumores, Luiz Henrique teria realizado em segredo para confirmar a paternidade de seu filho com Mayela. Se os resultados mostrassem que a criança não era biologicamente dele, significaria que o pequeno não teria direito à herança de Silvia Pinal. Para muitos, isso não representava apenas uma questão legal, mas também um sinal da desconfiança que existia dentro da família. Mayela, por sua vez, negou todas as acusações contra ela e assegurou que não tinha intenção de disputar nada da herança de Silvia Pinal. Mas, para então, o dano já estava feito. Luiz Henrique manteve silêncio, sem confirmar nem desmentir nada, e sua atitude evasiva apenas aumentou as suspeitas. Enquanto isso, os advogados da família analisavam se esse escândalo poderia afetar legalmente a repartição da herança. A pressão midiática e seu impacto na família. A família Pinal sempre foi um referencial no mundo do espetáculo, mas após a morte de Silvia Pinal, o que restava de sua dinastia parecia mais uma novela de escândalos do que uma história de legado artístico. Os programas de televisão, os jornais e as redes sociais não paravam de comentar cada novo acontecimento. Alguns títulos eram cruéis. Os Pinal, uma família que se destrói por dinheiro. A guerra dos herdeiros de Silvia Pinal continua escalando. Luiz Henrique enganado? O escândalo que poderia mudar a herança de Silvia Pinal. Ou linhagem que uma vez foi sinônimo de talento e prestígio, agora era visto como um espetáculo midiático. Alejandra Guzmán, acostumada às câmeras e à controvérsia, tentou seguir com sua carreira como se nada estivesse acontecendo. Mas cada vez que dava uma entrevista, as perguntas sobre a herança perseguiam. Silvia Pasquel, por sua vez, manteve sua postura de distância, enquanto Luiz Henrique simplesmente desapareceu do olho público. A pressão era insuportável. E embora tentassem ignorar os rumores, a família Pinal sabia que cada um de seus movimentos estava sendo analisado. No entanto, o pior ainda estava por vir. O rompimento final entre os herdeiros. Antes da morte de Silvia Pinal, a relação entre seus filhos já era frágil, mas ainda existia um laço que os mantinha conectados, ela mesma. Agora, com sua ausência e a disputa pela herança, esse laço havia se rompido por completo. A última vez que os irmãos Pinal foram vistos juntos foi no dia da leitura do testamento. Desde então, cada um seguiu seu próprio caminho, evitando qualquer tipo de contato. Luiz Henrique, focado em lidar com o escândalo de Mayela Laguna, se afastou de tudo. E parou de dar declarações. Alejandra Guzmán continuou com sua carreira musical, mas sua relação com seus irmãos parecia estar mais fria do que nunca. Silvia Pasquel, que em outros momentos havia tentado mediar os conflitos familiares, desta vez decidiu se afastar do drama.
O distanciamento não era apenas físico, mas também emocional. Quando os meios de comunicação perguntavam sobre sua relação, as respostas eram evasivas. Cada um tem sua vida. Estamos bem, disse Sylvia Pasquel em uma entrevista. Não há nada a dizer, respondeu Alejandra Guzmán em outra ocasião. Mas o silêncio dizia mais do que as palavras. A família Pinal já não era uma família. Tinha se transformado em um grupo de indivíduos que compartilhavam um sobrenome, mas não um propósito comum. O legado de Sylvia Pinal e sua sombra. Sylvia Pinal havia trabalhado toda a sua vida para construir um legado que transcendesse além de seu tempo. Ela foi pioneira no cinema, no teatro e na televisão, uma mulher que abriu caminhos e deixou uma marca indelével na história do entretenimento no México. Mas sua partida deixou mais do que lembranças, deixou uma sombra que obscurecia seu legado. O conflito entre seus filhos, os vazamentos do testamento, as disputas legais, as especulações sobre sua fortuna e a pressão midiática transformaram sua última vontade em uma história de desencontros e traições. Seu nome continuava nas manchetes, mas não por seu talento nem por sua contribuição à arte, e sim pelo caos que havia deixado após sua morte. O Teatro Sylvia Pinal, que em vida havia sido um símbolo de seu amor pela arte, agora estava em risco de desaparecer por falta de acordo entre os herdeiros. Suas propriedades, que outrora representaram o fruto de seu esforço, eram motivo de discórdia. Era esse o destino que ela imaginou para sua família? Tudo isso poderia ter sido evitado? O pano havia caído para Sylvia Pinal, mas sua história não tinha um final claro. Seu legado ainda estava lá, mas em vez de ser celebrado, parecia estar envolto em uma disputa que não tinha solução à vista. E assim, enquanto o mundo do espetáculo a lembrava com admiração, sua família ficava presa em uma batalha que a própria Sylvia Pinal havia tentado evitar até o último momento. O drama não havia terminado, apenas estava começando.